odeia ficar doente, mas o pessoal que cria a prova do vestibulinho da ETEC ama colocar questões sobre doenças na prova. E foi pensando nisso que hoje eu vim te contar então como é que as doenças são cobradas no vestibulinho da ETEC, pra você não ficar perdendo tempo aí estudando do jeito errado. E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim aqui pra gente falar sobre aquilo que todo mundo odeia, mas a prova da ETEC ama, que são as doenças, né? Afinal de contas, como é que elas são cobradas na prova da ETEC? Muita gente me pergunta isso, muita gente lota o meu direct do Instagram perguntando como estudar as doenças, em qual aspecto tem que focar mais, porque convenhamos, né? Estudar a doença é um negócio complicado mesmo, até porque existem muitas doenças e muitas características delas. Então, nesse vídeo de hoje eu vou revelar pra você como é então que as doenças são cobradas no vestibulinho da ETEC, tá certo? Por isso já clica em gostei pra mostrar pra mim que esse assunto é importante pra você. E agora vamos que vamos então. Bom, e a primeiríssima coisa então que você tem que ter em mente quando você for estudar doenças para a prova da ETEC é que não adianta ficar decorando toda a lista de sintomas que são causados por aquela doença, e também não adianta ficar vendo o nome científico da doença, essas coisas todas que tanta gente fica focando, né? E aí quando a pessoa pega a prova e depara uma questão sobre doença, ela pensa assim: meu Deus, estudei tudo errado. Sim, estudou errado mesmo. Então, olha só, primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração quando vai estudar doenças para ETEC é o agente causador daquela doença. E o que é o agente causador de uma doença, né? Olha só, o agente causador é como se ele fosse um vilãozinho. Porque é ele que vai deixar você doente. É aquilo que vai levar a doença até você. Então, o agente causador da dengue, por exemplo, é o vírus, né? Então, é um vírus que ele vai causar aquela doença. Ele vai gerar aquela doença na pessoa a partir do momento em que aquele vírus começa a se espalhar pelas células da pessoa, tá certo? Então, o agente causador é o que causa aquela doença. E toma muito cuidado para você não confundir o agente causador com o vetor, que também é uma coisa importante. E o que é o vetor, né? Olha só, na biologia a gente chama de vetor aquele organismo que é capaz de transmitir o agente causador. Ou seja, voltando para o exemplo da dengue, que é aquela doença clássica, né? Olha só, o agente causador da dengue é o vírus. Agora, qual é o vetor da dengue? O vetor é quem vai carregar o vírus dentro do corpinho dele e levar até o ser humano. No caso, é o mosquito Aedes aegypti, né? Porque é ele quem vai conseguir alojar o vírus no corpo dele, ele vai picar a pessoa e aí vai transmitir aquele vírus, tá? Então, o vetor é o organismo que vai levar o agente causador, digamos assim. É como se ele fosse o transporte daquele vilãozinho que causa a doença. Então essas duas primeiras coisas já são muito importantes e já impedem que você cometa aí um grande erro na hora de você responder uma questão sobre doenças do vestibulinho da ETEC. Vamos agora para nossa terceira coisa importante na hora de estudar doenças para a prova da ETEC, que é isso aqui, ó, a profilaxia. Eu sei, o nome é estranho, mas não pira, não surta, calma que é fácil, tá? Profilaxia, ou medidas profiláticas, como o vestibulinho pode chamar também, tá? É nada mais, nada menos do que a maneira como você pode prevenir aquela doença, ou seja, evitar que aquela doença surja, né? Então, voltando ao nosso clássico exemplo da dengue, tá? Uma medida profilática, né, contra a dengue é você evitar a água parada. Por quê? Porque o mosquito ele vai se desenvolver na água parada. Então, a partir do momento em que você impede o desenvolvimento do mosquito, que é o vetor, automaticamente você não vai ter o vetor ali transitando por aquele lugar, né, e transmitindo o vírus, tá? Por isso, medida profilática é medida de prevenção contra aquela doença. Então, olha só, uma metáfora aqui fácil, né, pra você entender. Então, se o nosso agente causador é o vilão e se o vetor é meio que o meio de transporte dele, a profilaxia é como se fosse um escudo, uma barreira ali, né, pra evitar que você desenvolva aquela doença, pra evitar que a doença chegue naquela região, tá? Quarta coisa importante é o tratamento. E o tratamento é legal que ele depende diretamente, né,
do nosso primeiro aspecto ali, que era, no caso, o agente causador. Por que que eu digo isso? Porque o tratamento de uma doença vai depender diretamente do que causou aquela doença, entende? Então, uma doença bacteriana, por exemplo, que tem uma bactéria como agente causador, pode ser tratada com antibiótico. Agora, uma doença que é, sei lá, viral, não vai ter o mesmo tratamento, né? Então, o tratamento para dengue, por exemplo, nunca vai ser igual ao tratamento para a doença de Chagas, que não vai ser igual ao tratamento da ancilostomíase e assim por diante. Então, cada doença tem o seu tratamento, que vai variar de acordo com o agente causador daquela doença. Por isso que é importante se atentar a esse aspecto também, tá? Apesar do agente causador parecer mais simples, ele é importante porque ele vai determinar várias outras coisas, né? Então, o tratamento, a profilaxia também. Então, tudo isso vai envolver o agente causador, tá bom? Por isso, o tratamento é mais um aspecto que você tem que estudar pro vestibulinho da ETEC, tá? E agora, pra você que ficou até o final do vídeo, uma coisa que o vestibulinho pode te cobrar também, inclusive é uma coisa que eu sempre ressalto com os alunos do ETEC Power 2.0, é em relação ao que aquela doença vai causar. Então, ó, coloca aí essa colher de chá no seu resumo, tá? O que aquela doença pode causar, né? Como ela vai funcionar? Qual é o mecanismo de atuação dela, sabe? Então, por exemplo, né, quando uma pessoa é picada por um mosquito que tá ali com o vírus da dengue, qual vai ser o processo que vai acontecer no corpo dela? Então, quais partes do corpo a doença vai afetar, essas coisas. O vestibulinho pode pedir isso pra você no contexto da questão, e sabendo disso você consegue resolver a questão, ó, num piscar de olhos, no estalar de dedos, bem mais rápido, bem mais fácil, tá? Por isso é interessante também saber como é que essa doença vai atuar no corpo da pessoa, tá bom? E agora, resumindo aqui então, né, os 4 aspectos anteriores, o agente causador é importante, o vetor também é importante, a profilaxia e o tratamento. Por isso, nada de ficar estudando doença, tentando decorar todos os sintomas ou tentando decorar todas as variações de nome da doença em cada lugar do Brasil, porque o vestibulinho não se apega tanto nisso. Ele pega mais essa parte mesmo e também o que a doença vai fazer no corpo da pessoa, tá? Porque assim ele consegue medir se você realmente focou em estudar aquele assunto e não em ficar decorando detalhinho, tá certo? Então é isso. Se você não conhecia o canal ainda, se inscreve, porque esse é o maior canal que existe pra quem vai prestar o vestibulinho da ETEC. Se não clicou no gostei, clica aí e também me conta aqui o que você achou desse vídeo, que eu quero saber. Um beijo, abraço, até o próximo vídeo, bons estudos e tchau!